Bem-vindos mais uma vez à nossa bolha, que está cada vez mais cheio de gente aqui. Hoje mais um convidado super especial. Nick Maia. Vou tentar resumir aqui. Nick foi o meu colega de colegial. A gente é velho nesse nível, não era ensino médio, era colegial. E o Nick, eu até brinquei com ele, nós éramos os estranhos do rolê. Opa! Né? E que, geralmente, os estranhos no rolê viram o quê? Artistas. E se tem uma coisa que Nick virou, foi artista. Eu chamo ele de rockstar. Porque essa pessoa, ele é músico, ele é ator de musical, né? Ator de musical, gente, pra mim é assim, é auge, não é pra vocês? Né? Tipo, o cara é muito, faz tudo. E hoje em dia mora na Alemanha e vive disso. Também faço uma lasanha maneira. E é chefe de cozinha. Olha, que Muito bem-vindo, diretamente. Obrigado. A gente teve o Vitor do Rio, agora da Alemanha. Estamos internacionais. Estamos muito chique. Conte, Nicolas, o que te traz aqui no Brasil, antes de tudo? Visitar a mamãe, né? Né? Opa! Não, faz 2 anos, desde do Covid, que eu não vinha pra cá. Me dificultou muito. Primeiro a questão da passagem, depois fronteira fechada e tal. E agora com a guerra lá, o preço do combustível tá... Enfim, é isso. E agora, então vamos do começo. Tá. Como que você foi parar na Alemanha? Então, comecei em musicais aqui, comecei no Rei Leão. Depois do Rei Leão eu fiz We Will Rock You. Só. Tá? Só. E fazia um tempo já. Eu volta e meia eu fico meio frustrado com a carreira de artista. Eu penso em desistir todo ano. Mas eu cheguei Uma a vez desistir. por ano. Eu cheguei a trabalhar como web designer na Fast Shop. Nossa, e desistiu mesmo, hein? Desisti. Desistiu. Falei, Desistiu cara, legal. Vou até fechar isso aqui, ó. Falei, não dá. E foi nesse meio tempo que rolaram as audições também, Rei Leão, essas coisas. Mas depois que eu fiz We Will Rock You, eu comecei a pensar em vez de trabalho, um seguido do outro, comecei a pensar em carreira, em construir alguma coisa, né? E foi nessas que eu entrei em contato com a produção do Rei Leão, perguntei se eles estavam interessados em me chamar para fora, acabei fazendo uma audição e eu fiz a audição em Londres, mas eles me colocaram na Alemanha, me colocaram para trabalhar lá em Hamburgo. Mas como que você caiu em musical aqui no Brasil também? Eu não sei dessa parte. Fui muito sem Que querer. faz cara. só 20 anos que eu não vejo o Nicolas, tá? A gente tá se inteirando, a gente se inteirou outro dia ali num bate-papo e agora quero saber mais. Você já cantava, já era músico. Então, foi muito nessa. Eu comecei a tocar, tive minha primeira banda com 11 anos. Assim, quando tinha lá meus 14, já tava no circuito de bandas daqui, bandas do cenário metal. Só que assim, o vocalista da minha banda, ele saiu, né, vocalista e baixista, e eu era o menos desafinado. Então, por um processo eliminatório, eu acabei assumindo os vocais. Acabei gostando, e o pessoal acabou me conhecendo como cantor. Então, quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo guitarra, mas... Você fez facu de música? Fiz música. Tava fazendo guitarra, mas o pessoal todo me conhecia como cantor. E nessas, um amigo meu falou, tá tendo uma audição aberta pro Rei Leão, você quer fazer? Tô fazendo nada, bora lá. E foi bem nessas, assim. Foi um processo... Foi a primeira vez que eu tentei o circuito profissional. Mas a audição aberta, cara, é um negócio muito louco. Eu acho que... é qualquer um. Sério? Não tem uma prévia de seleção? Tinha uma fila. Eles tentaram eles fizeram uma pré-seleção, mas eu acho que eles não conseguiram um elenco suficiente, aí eles fizeram uma audição aberta. Tinha uma fila, cara, que ia desde a porta do Teatro Renault até final da esquina lá. É tipo um The Voice, vai que nem É, gente, eu que nem pensei eu, que nisso. canta no Bicho, karaokê. eu tava na fila, porque eu cheguei cedo. Eu pensei nisso. Eu cheguei cedo, eu tava na fila, chegou um mendigo, falou, e aí? Essa fila é pra quê? Eu falei, uma audição. É de graça. Tadinho, Bora. gente. O cara entrou na fila, ficou lá uns 40 minutos e eu tava louco pra ver ele audicionando. Cara. Mano, se esse cara for o próximo grande talento... É maravilhoso. Não, ele desistiu. Devia ter coisa mais interessante. Tadinho. Não sei. Mas essa audição aberta, assim, os concorrentes assistem você ou não? Nessa em particular, eles pegavam uns grupos de 20 a 40 pessoas, deixavam na plateia. Aham.
você subia ao palco e fazia sua audição com um mini público lá. Nossa, Um uma minuto pressão. pra mostrar o que sabe. Mas pra mim dá um grau, cara. Eu acho Jura? Nossa, eu fico muito mais tenso quando é uma salinha assim com 3, Poucas 8 pessoas. pessoas Aham. olhando pra você e você sabe que estão te julgando, né? Eu fico nervoso até hoje, cara. Do que, por Porque, exemplo, por num exemplo, você pode palco. cantar pra eles, né? Até do que pra quem tá só te analisando ali mais tecnicamente também, Exato. talvez. Nossa, É, toda Não, vez. total, Pensando exato. com essa cabeça de, né? Toda vez que rola uma audição, rola um processo de tipo, vai, cara, você consegue. Se você chegou até aqui, você consegue. Porque é muito estressante, cara. Não, Isso é- deve ser. E você faz o Rei Leão ainda na Alemanha? Não, eu fiz 1 ano de Rei Leão lá. E abriram audições pro meu espetáculo favorito, cara. Que é o Jesus Christ Superstar. Aham. E aí eu fui fazer. Quando... E eu fui... Meu, esse musical era uma companhia italiana. Eu fui até a Itália fazer a audição. Quando eu passei, cara, me falaram que quem ia fazer o Jesus é o cara que fez o filme. Era o Jesus do... Nossa. Caraca. Então, assim, eu tive chance de trabalhar com um cara que pra mim é um herói pessoal. Ele foi o motivo pelo qual eu quis adentrar musicais, né? Que Quem é? chama Ted Neely. Ele fez o Jesus no filme dos anos 60, acho que é de 61. E é o cara mais gente boa do planeta. O cara é Jesus. Bicho, ele é Jesus há mais tempo que o próprio. tá ligado? E ele exala essa coisa, assim, crística, sabe? É muito gente boa. É super bonzinho. Acho que foi, assim, pra mim é um dos auges da minha carreira mesmo, ter trabalhado com esse cara. Mas de fato rolou. Você foi nessa audição que eu me perdi. Sim, então, eu fui fazer audição. Essa audição também foi muito interessante. Cada audição é uma audição, né? Nessa audição era uma salinha pequena e o piano estava voltado para a parede. Então o maestro ele estava tocando de costas para você e tinha um grupo também dentro da sala. E aí meu objetivo nessa audição foi fazer o cara virar. É. The Voice mesmo, né? Exato, eu falei, bom, o cara já Tem que- não sabe quem eu sou, né? Então, assim, a única referência que ele tem de mim vai ser a minha voz. Então eu preciso fazer alguma coisa assim que faça o cara parar e olhar pra trás, sabe? E rolou, quando ele fez Ai, isso, eu que fiz tipo, demais. é meu. Cara, que sensacional. Eu fico imaginando, assim, qual que é o que eu falei no começo do programa, assim. Pra mim, o auge do artista, quase, que é, acho, não sei, é um artista de musical, cara. Porque é muito completo, é quase... Sim. Eu brinco com você, eu te chamo de rockstar. E é o sonho de todo mundo, né? Porque é a música junto com a atuação, então é o rockstar, é o Dança. popstar, é o ator ali. Não sei, como que você se sente em relação a isso, assim, de estar ali em cima do palco? Isso deve ser uma sensação... Então, assim, no meu particular, eu sou muito reservado. Não sei se é tímido, mas eu gosto de ficar no meu cantinho ali. Se eu estiver numa festa, eu tô no canto, né? E eu acho, só complementando essa pergunta da Tel, eu acho que tem essa coisa do glamour, porque eu tenho muitos amigos de musicais aqui no Brasil. Eu não sei como é a estrutura lá para vocês, mas eu sei que aqui também é muitas horas de ensaio, muito trabalho, muito cansativo, tipo... E lá, provavelmente, deve ser uma recompensação financeira muito melhor, né? Porque aqui eu sei que, por mais que ainda sejam os atores de teatro que mais ganham, né? Quem faz musical, ainda assim é um lugar ainda subremunerado pelo quanto eles trabalham, sabe? Então, há uns anos atrás, antes da mudança de governo, vamos lá. Vamos Tem como entrar não nessa. entrar? A gente já entrou já. Não tem como não entrar. Mas a remuneração era boa, em geral. Né? Eu diria até que era, em termos, se você fizer um comparativo de salário e custo de vida, era o mesmo. Né? Mas a questão do teatro lá, por que eu quis sair e por que a Alemanha para mim foi a melhor coisa possível? Foi qualidade de vida. Não só a remuneração, mas, por exemplo, bicho, a questão de segurança, a questão de mobilidade, sabe? Você tem uma praça a cada 3 quarteirões lá, então... Essa, para mim, foi a grande questão. Foi qualidade de vida mais do que a remuneração. Porque a remuneração era, mais ou menos, igualitária. Agora, aqui, eu lembro que quando teve a mudança de governo, um salário que eu costumava receber caiu para 1/3. Caramba.
Eu saí O André tava falando sobre isso, né, Dé? Eu vivi de teatro até 2016. Aí depois aconteceu todas essas mudanças políticas que a gente sabe que aconteceu e de fato, a cultura, né, foi ali deixada bem de lado, assim, quase num cantinho, né? E a gente está tentando retomar até hoje, né? Teve a pandemia no meio, que também atrapalhou tudo, não podia ter plateia, uma condição mais óbvia que isso é impossível, deveria cair mesmo, e caiu. Mas essa retomada ainda ela não é satisfatória completamente, né? Que a gente está tendo agora. Mas mesmo o teatro lá ainda está se recuperando. Né? Eu acredito que no mundo todo seja assim ainda. Sim. Nick, uma dúvida que eu tenho em relação a outros países, assim, para o artista. Por exemplo, esse momento de pandemia, vocês tinham algum apoio governamental para dar esse incentivo para vocês seguirem? Porque aqui era, enfim, a gente tinha que lutar para receber uma esmola, né? Ou muitos ali realmente não tinham nem como se manter. Então, no caso lá, eu dei sorte de estar num país que é muito estável. A Alemanha é muito estável. Você quase não tem inflação. Então, eles conseguiram oferecer uma ajuda durante o primeiro ano de pandemia. Mas no segundo ano, eles, obviamente, quebraram também. Cara, durante o início da pandemia, o ministro da Economia se suicidou, cara. Assim, pesado. Gente, eu não sabia disso. Ele não sabia como lidar. Nossa. Tipo, Meu Deus. pediu arrego. Porra, mas que arrego, hein? Caralho. E deixou a bola ali, né? A batata quente não. Nossa. Caraca. Mas... Então, no primeiro ano, a gente recebeu uma ajuda de custo, né? E depois eles começaram a incentivar, por exemplo, o meu visto lá é como artista. Eu não posso trabalhar em outras coisas, em outras áreas, né? Eu não posso, de repente, fazer design. Quer dizer, até posso, porque conta como artes. Conta. Vai que, né? Mas o lance é que eles começaram a falar, bicho, a gente também precisa de uma ajuda de vocês para recuperar a economia, não dá pra gente ficar bancando. Então, eles fizeram uma medida... como é que chama isso? Eles fizeram medida uma provisória. Que era autorizando, né, artistas ou imigrantes no geral que trabalhavam em determinadas áreas a conseguir qualquer emprego possível. Qualquer outra coisa. Aí eu fui trabalhar em gastro. Gastronomia. Gastronomia. Foi maneiro. Eu trabalhava de bartender. Eu gostava muito, mas muito esquisito. Será que a alternativa ao artista é a gastronomia? Porque a gente também Não, porque a gente tava agora almoçando e eu perguntei pro Dé, eu falei, Dé, mas você já pensou em alguma outra possibilidade a não ser a arte? Ele falou assim, cozinhar. Mas teve muita gente, cara. Teve amigo meu... por exemplo, tem um brasileiro lá fora que é, cara, um dos melhores atores que eu conheço. Extremamente gente boa, extremamente talentoso. Chama Benê Monteiro, ele começou aqui também. Bicho, o cara, assim, nos últimos anos, ele fez... Mamma Mia, ele era o Sky, que é um dos principais. Aí tem no Wicked, ele foi Fiero. Aí no Frozen, ele foi Kristoff. Foi chamado para fazer Moulin Rouge, precisou escolher entre fazer o principal do Moulin Rouge ou Hamilton. Ele agora é Hamilton na Alemanha. Caraca. E esse cara, com esse cacife todo, tava trabalhando de entregador. Cara, que dor. Que foi um momento muito atípico também, né? Acho que até para países mais estruturados, assim. Imagina aqui, né? Então. Não, mesmo porque ninguém sabia o que viria pela frente, né? Assim, a gente não tinha uma programação de, vão ser 2 anos de pausa. Era uma coisa, né, muito... Então, você imagina uma programação de governo cega. Completamente cega. Você não sabe o que vai ser. Até que ponto, né? Até que horas que essa corda Mas é que vai isso, esperar. o problema da pandemia também era assim, ninguém sabia quando ia acabar. Então, é exatamente isso. Você não tinha uma exatamente ok, a isso. gente segura até aqui, né? Mas o meu ponto é exatamente esse. Se fosse, né, a gente não sabia que seriam 2 anos, como distribuir essa renda até que ponto, porque, né, você não sabe. Outro ponto que eu queria falar aqui com você, que a gente conversou naquele dia, uma questão de perfil, que me chamou muito a atenção, que o Ni falou, né, nessa questão de casting, né, das audições e tal, que ele é sempre o bad guy, que, né, que a aparência, né,
vem antes, né, ela é o primórdio de um trabalho de um artista. Né? E a gente discutiu aqui entre nós também, eu e Débora como atrizes, apresentadoras, que a gente se encaixa no perfil. André, que tem muito que falar sobre isso também nesses últimos anos, né? Porque nós temos praticamente um mocinho e um bandido, que eu acho que é isso, né? Mas é o que eu falei, minha mãe me criou direito, tem que ser, né? Mas enfim, para começar isso, a imagem é o nosso cartão de visitas. Sim. Não adianta. Então, assim, eu sempre tento manter, pelo menos assim, cortar o cabelo no mínimo, né? Escovar os dentes. Até quando me conheceu, era um pitelzinho, cara. Cabelão comprido. Todo encaracolado. Tinha acabado de perder muitos quilos, aparelho, óculos. Era, mapa do inferno. Então, assim... Eu tento me cuidar à medida do possível, mas não adianta, assim. Eu não tenho cara de gente boa, né, bicho? Não, mas é uma coisa que eu tive que aceitar, assim. Sou parado em aeroporto, a pessoa, né? Isso é muito louco, né? Porque se a gente for pegar numa questão social disso, é muito mais amplo, né? Que a gente trabalha com arte e a gente acaba sendo... Mas o quanto isso também envolve... o nosso dia a dia, né? Como somos tratados na sociedade de maneira geral. Eu peguei aqui de um ponto de arte, eu nem tinha, né, cogitado essa questão, né? Que pega muito também, né? Você é o bad guy ali no palco e a sociedade, como te vê isso também? Então, né? E isso foi uma questão que eu precisei trabalhar, porque muitas vezes você se vê num papel, né? Que você fala, eu tenho as qualidades, ou é um personagem que eu conheço, eu sei como fazer, eu sei o quanto eu posso entregar para esse personagem. Mas não é como, por exemplo, os diretores de casting, os diretores gerais te enxergam. Então, por exemplo, agora eu fiz a última audição que eu fiz foi pro Hércules, o musical. Cara, eu passei meses indo pra academia, assim, fazendo 2 vezes ao dia. Que as pessoas que me conhecem, elas vão além da imagem e falam, mas a sua personalidade é boa, né, pro personagem. Mas aí eu fui chamado para fazer o Phil, que é o mentor, né? E eu não me via, cara. Você vê o personagem do desenho, é um baixinho, gordinho, careca, né? Tô ligada, sim. Meia idade. Mas eles falaram, é um musical novo, então a gente realmente não sabe como a gente vê o personagem também, mas assim, para Hércules não rolou. E acabou que assim, para Hércules eu era muito, muito velho e para Phil muito novo. Então, é isso. Às vezes, não tem o que se fazer. Porque muitas vezes o seu perfil entra no caminho, não importa o quão bem você cuide da sua imagem, né? Mas eu não acho que nem que seja um cuidado de imagem. Não é, eu acho que é muito mais de biotipo, de estereótipo, né? Mas aí vem uma pergunta. Se a gente, como ator, pode se transformar também, para mim fica um limiar ali, de tipo, até que ponto que ser tão parecido com este perfil ali que é pensado pro personagem é realmente necessário. Eu vi uma entrevista esses dias, tá? Que eu vivo pesquisando, tipo, eu sou louco por processo criativo, essas coisas. E vivo vendo entrevistas de atores, como eles entram nos personagens. E tinha uma com um cara, o Steve Martin. E ele... Mal e mal, ele acaba sempre fazendo os mesmos personagens também, mas... Ele é quase ele, né? Em todo lugar. Mas ele... Cara, ele é um comediante fantástico. Então, muitas vezes, assim, o papel não foi pensado para ele. Mas é o que ele falou na entrevista. Você precisa se dedicar de tal forma que você precisa ser tão bom que você se torna inegável. Então, eu acho que são esses os processos nos quais você consegue superar a questão da imagem que a pessoa está esperando, né? Então... Um exemplo clássico disso, só te interrompendo, é o Rodrigo Santoro em Carandiru, né? Nossa, Sim. é verdade, o relato dele desse processo é muito interessante também, porque ele não tinha o perfil para fazer aquilo, né? E ele queria muito fazer o filme, ele leu o livro e ficou tentando catar um perfil para ele ali. Né? Até que ele se monta daquela forma, aparece no segundo, terceiro teste lá daquela forma, já daquele jeito, e aí o cara fala, não, ele de fato consegue fazer, né? Porque a gente, como ator, eu acho que a gente sempre imagina que pode fazer tudo. Mas existe um mercado que nos encaixota, né? Nos encaixota em perfis, assim.
eu fiz... eu fui contratado de uma emissora, fiz lá um processo lá que eles têm, que é uma escola dentro da emissora, né, uns anos atrás. E eu fiquei sabendo que existe lá dentro um banco de dados onde eles te classificam. E eu estava lá, mocinho / galã, uma coisa assim. E... Não seja modesto. Não, é verdade. E fiquei chateado, porque os personagens mais interessantes são os vilões, os antagonistas. Eu falei isso. Essa questão do seja inegável, é a mesma questão que eu falei do meu objetivo é fazer o cara virar. Eu acho que numa audição, olha, despejando segredos, mas do insights do business. Eu acho que numa audição você não necessariamente precisa ser o melhor cantor, o melhor ator. Seja memorável. Seja alguma coisa que as pessoas, quando olharem o teu perfil, falarem, puta, esse foi aquele cara que fez aquilo. É isso aí. Boa. Sabe? Então, por exemplo, eu agora tô para entrar numa turnê do Flashdance. Cara, Demais! a hora que ele me falou, eu... Aí eu sou... Adivinha, sou o vilão do Adoro! Ótimo. Mas foi muito nessa, assim, eu entrei na audição, falei, eu olhei aquele personagem, falei, eu sei quem é, tem que ser, mas assim, você tem que ser filho da puta. Eu lembro de, na audição, acender um cigarro, no meio da audição, dar uma baforada na cara do diretor, e ele ficou me olhando, assim. Eu falei, o que é? Não pode? E aí? Já veio de personagem. E tanto que ao final da audição, ele virou pra mim assim, cara, você é muito cretino. Obrigado? Ele, não, desculpa, não, mas é que a atuação foi perfeita, assim, foi pontual. Então, acho que é isso, assim, seja memorável, mais do que, nossa, eu tenho que cantar aquela nota X na casa da peida, assim, você, né? É isso. Tá bom, justo. Mas é difícil, assim, o que eu sinto, eu não sou atriz, vocês sabem, né? Eu nem Agora já tem não tenho formação, mas falei, peguei meu primeiro job como atriz pra falar de ruga. Falei, meu Deus do céu. É verdade, gente, sério. Mas de se colocar exatamente nisso, de tentar quebrar, né? É o que o André estava falando. Eles categorizam a gente. Sim. Isso é muito triste, porque até que ponto a gente consegue quebrar com uma coisa que não está mais ao nosso alcance, né? Porque a graça da atuação, né, do cinema, é quando a gente vê aqueles atores que se transformam. Sim. E por que de repente a gente não, né, vocês não têm essa possibilidade? Porque você já tem que ser uma pessoa muito foda pra ter essa possibilidade. Não sei, eu tô perguntando pra vocês que são... É o business, né, cara? Eu acho que, assim, a arte, a partir do momento que ela foi transformada num negócio, sempre houve o ramo de negócio das artes, né? Mas eu acho que, assim, rolou uma padronização. Porque se você pegar como referência filmes mais antigos, nem filmes internacionais, mas a questão daqui, dentro do nosso próprio país mesmo, você pega, sei lá, o Lima Duarte, você pega esqueci o nome do cara agora, tinha um vozeirão. Como é que era o nome desse ator? Ah, meu Deus. Mas você pega esse pessoal dos anos 60 até 80, não eram galãs, cara. Tinha alguns que realmente, tinha assim, eram outro, né? mais bonitos, mas não eram galãs. Raul Cortez, era isso que você tava tentando lembrar? Nossa, maravilhoso, né? Aqui, ó. Mas não eram pessoas, assim, pro padrão Sim. estético, você fala, nossa, o cara é um pitelzinho. Mas eu acho que era a questão do que eles traziam pro personagem. Era um charme, era, não sei, às vezes a própria voz do cara. Mas a partir do momento que virou um business, né, cara, você tem as categorizações, os padrões e cada vez mais fechados, assim, né, mais afunilados. Eu acho que essa coisa que o pessoal tá tentando quebrar hoje em dia, de trazer uma certa normalidade e expandir aquilo que é belo, que é considerado, né, belo como padrão estético, eu acho que isso é muito válido, porque abre mais oportunidades para mais pessoas. Né? E a gente está num outro momento político também, eu acho que isso conta bastante para a escalação dos elencos. Talvez o Rodrigo Santoro hoje não fosse escalado para fazer aquele personagem que se transveste, né? Talvez não fosse, sim, entende? Mas é por um momento político, um momento de representatividade que a gente super entende, mas, por exemplo, o que me atrai na profissão desde sempre é essa possibilidade de poder experimentar todas as vidas na minha vida.
E saber que eu já não posso fazer todas as vidas me frustra um pouco, sabe? Mas entendo, super entendo. Não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou dizendo que é o que está acontecendo. Mas acontece, então, eu né? acho que a gente entende, mas ao mesmo tempo vale o questionamento, né? Porque é o que eu falo sempre, assim, a gente recebe muita informação, a gente recebe muitos pontos de vista que às vezes a gente não tem o direito de questionar. E isso eu acho um erro. Então, por exemplo, né, é o que você falou, me dói não poder viver todas as vidas, né? Qual é o papel do ator? Se você só puder ali atuar no que você já é, você Exatamente. não é ator. É o que eu por exemplo, no meu caso, como modelo, Aí a gente volta para a história dos seguidores. Se eu tenho mais seguidores, aí escala ele que ele já está Entendeu? pronto, já é a cara do personagem, tá tudo então, certo. É o que eu falo. Cadê Eu o falei, trabalho? cara. Typecasting, né? Então, porque é o que eu tava falando pra eles. Eu nem sei se eu falei no primeiro programa ou se eu falei em off pra vocês. Que, né, eu faço publicidade, essas coisas. Daí chegou, beleza, agora eu tô com quase 40 anos, perfil mãe. Então agora é meu momento de brilhar. Daí chega, casting de Dia das Mães, preciso de mãe real. Porra, eu acho incrível você chamar uma mãe real. Mas então você não precisa mais de atriz, você não precisa mais de modelo, não tem mais nada. E não necessariamente as pessoas que têm essas opiniões todas a respeito desse tipo de coisa são pessoas do ramo. Então, isso também eu acho muito difícil, porque a gente, é óbvio, a gente está exposto e a gente está suscetível à opinião do público geral, mas não necessariamente é isso. Não necessariamente porque eu sou o pai que eu consigo atuar como tal. Tendo uma criança diferente ali, que não é. Até porque para isso muita gente estudou 3, 4 Exato, anos. gente, pra mas fazer. a atuação é estudo exatamente. constante, né? Exatamente. Entendeu? Não faz sentido isso, assim, de tipo. E essa... Acho legal que a Isso gente. quando não tem perfil de pessoas reais De mesmo. A pessoas gente reais. quer, sei lá, um caminhoneiro. Nossa. A gente quer uma pessoa. E aí essa pessoa no set, ela não vai render. Não Porque vai, normalmente é exatamente. sempre o que acontece. Nossa, o que eu Quando recebo de acontece casting. Exatamente. Preciso de pessoas reais. Então tá. Então ninguém Pessoas vai reais, ser. não é porque eu sou ator que eu não sou uma pessoa real, eu não tenho experiências de Boa. vida, que eu não Exatamente. chego em casa e E outra- fico lá. Eu sou uma inteligência artificial É, agora, pô. será? Mas é isso, entendeu? Qual que é o propósito do ator se agora tudo... né? Eu acho que não no cinema, no teatro, mas na publicidade é muito isso. Não tem mais... E É só gente real, gente E real, assim, gente real. entrando nessa questão da representatividade, mas eu acho que é muito importante, eu entendo essa questão, é muito importante, mas primeiro rola um lobby atrás. Tem sempre alguém lucrando com isso, tem sempre Opa. alguém interessado. Eu sou um humano conspiração, cara. E eu acho que a forma como está sendo feita, ainda acho que essa questão está no começo, não acho que chegamos no ponto onde ela é justa e feita da maneira correta, porque, por exemplo, eu sou muito contra você colocar recolocar um negro num papel que é tipicamente branco, só por quê? Porque existe um contexto cultural, sociocultural. Você, por exemplo, não pode, de repente, sei lá, pegando um personagem famoso, você pega o Batman e fala, agora ele é negro. Sem fazer um contexto, sem inserir um contexto... Batman vem de uma família super rica. Exato. Brancos estão a maioria do topo da Exato. pirâmide, Como é que né? você me faz isso e não fala do contexto? Sim, Como é que uma sim. família negra ascendeu ao poder, uma família que tem né, um histórico dentro de uma sociedade? E como é que eles chegaram lá? Você pega essa nova animação do Homem-Aranha, onde o personagem principal é negro. Existe um background, cara. Você vê que tem toda a cultura hip-hop ali representada. Você vê que ele vem de uma família que é misto, né, de latinos e negros. Então, eu acho que você deve ter esse embasamento. Muito mais que isso, eu acho que quando você se sente defasado, cara, junta a sua comunidade e vai lá. Eu prefiro, por exemplo, agora a grande coisa em Hollywood estão sendo os latinos, né? Então, mas você pega um cara que ficou grande dentro do meio de musicais e filmes, agora o Lin-Manuel Miranda, que foi quem fez Hamilton, ou In the Heights, né, Nas Alturas. Ele é um cara que suou a camisa, ele se sentiu não representado dentro da comunidade, ele sentia que a comunidade latina não era representada, ele fez o dele, sabe? Começou pequeno, começou off-Broadway, mas assim, o cara é de um talento extremo. Mas ele com certeza comeu bola 1, 2, 7 vezes, 50 vezes, mas fez o dele. Eu acho que é mais importante você que se sente defasado, juntar a sua comunidade, juntar as pessoas,
que são do meio, que entendem o seu histórico, e você apresenta a sua história, do que forçar uma barra ali dentro de um contexto que você realmente não tem nada a ver. Vou falar aqui de Brasil, né? Porque essas chamadas minorias, que não são minorias, né? São um conjunto enorme de pessoas, assim. Às vezes, claro, para suprir essa demanda que agora existe de representatividade, são colocadas em lugares ali que exigem um conhecimento técnico, né? Que exige uma experiência, que exige um saber fazer, né? E aí, às vezes, talvez seja isso que você está falando, disso, foi só colocado ali para suprir essa demanda de representatividade. A cota. Às vezes não alcança a excelência que uma outra pessoa que faria um teste e faria talvez melhor aquele papel ou ocuparia aquele espaço de uma forma melhor. Essa pessoa que vem de uma minoria não chega a essa excelência, mas justamente também por causa da defasagem técnica, porque não teve o estudo. Então a gente volta para o problema da base, da educação de base, né? Por exemplo, você tem personagens e personagens. Por exemplo, você não pode pegar um Miss Saigon, que é uma peça que se passa no Vietnã, e botar um latino ali para fazer. Isso não faz sentido. Porque é um contexto histórico, são vidas reais, assim. Mas, por exemplo, que nem teve toda essa celeuma agora por causa da nova Ariel. Eu passei por isso, porque eu fui fazer uma audição para uma peça que falava sobre vampiros. E é uma sereia. Sereia não existe, né, gente? Mas Começa por aí. Mas foi o meu problema, porque eu cheguei pro diretor e o diretor, eu fiz We Will Rock lá fora também. O diretor era o mesmo diretor dessa peça sobre vampiros. E eu falei pra ele, já apliquei pra essa audição algumas vezes, nunca fui chamado. Existe algum papel que eu posso fazer? Aí ele deu uma série de voltas em torno do assunto, assim, e acabou, né, depois de uma forçação de barra, falando, então, é que não existia, né, gente né, people of color, na Romênia antiga, não existiam vampiros. Não existia vampiro na Romênia antiga, cara. Ponto. Exatamente. Aí deveria caber qualquer coisa. Exato. Ariel, qualquer coisa, Aí gente. não precisa de contexto, bicho. Bota uma Ariel oriental no próximo filme. Bota uma Ariel trans no outro filme. Bota, não tem problema nenhum. É isso mesmo, concordo com você. E mesmo trans pra papéis normais, bicho. É ator? É formado? Pois é. Isso, Não, mas eu também. isso. Isso o que eu gostaria de ver é exatamente pessoas trans. Não só fazendo o Não papel só ali fazendo do estereotipado. trans. Né, Exatamente. Muito pelo contrário. Não só Exatamente. fazendo papéis de trans. Não, exatamente. Faz o pai de família Ou também. papéis que Faz família. representam a Exato. comunidade. Faz a Exato. mãe de família. Exato, Por que porque não? ser ator é isso. Exatamente. O cara é trans, então assim, ele vai fazer o que ele. Entendeu? Por isso que eu sou meio contra, mas Não sei se eu sou contra, é tão delicado, né? Falar é que sobre a Eu gente- acho que essa esses questão lá assuntos. fora já está sendo mais explorada. Você tem alguns países, alguns teatros que já estão inserindo pessoas trans dentro de um contexto mais normalizado, que eu acho que é essa a questão. Quanto isso. mais você normaliza, mais aceito é. Exato. Quando você força uma barra, bicho, a primeira coisa que eu faço quando alguém vem contra a minha opinião, é levantar um escudinho. Né, cara? Então, acho que a normalização é a melhor É que eu acho que alternativa pra para isso. entrar, precisava ser assim, talvez. Senão a gente não ia Isso. conseguir quebrar essa primeira barreira, furar essa primeira Eu acho que a gente ainda Mas está eu no acho que momento isso de faz dar todo sentido. visibilidade. Sim. Sim, mas a por gente precisa exemplo, teve normalizar. uma propaganda que eu não lembro qual era a marca, não sei nem se posso falar o nome da marca, mas que assim, o grande plot twist da coisa era que no final era um casal gay. Eu não lembro dessa. Mas tudo bem. Mas vocês lembram da Sim, propaganda sim. que eu tô falando. Coisa que, por exemplo, lá fora, começa a propaganda, é um casal gay, e você fala, beleza. Tá tudo bem. Ok. Tá Não tudo existe- certo. E tanto Não faz se é existe um um- casal gay ou hétero. Exato, né? porque Tanto não faz. existe o choque. Eu acho que essa coisa do chocar é o que causa, às vezes, muitas vezes, a questão de se levantar uma barreira, tipo, não. Sim. É que o Brasil precisa dar esse choque ainda, precisa receber esse choque. A gente ainda tá, acho que uns a gente passos assassina atrás, né? transexuais, Não sei, assassina cara, mulheres. porque eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro de assistir com a minha mãe todo domingo no programa do Silvio Santos o concurso de transformistas, cara. Nossa, Sim. é verdade. Tinha E mesmo. que era uma coisa que assim, tipo, maneiro, ficava eu e ela assim, tipo,
Ah, é mulher. Não, é homem. Sabe? Então, mas é exatamente... E que no fim era tipo, beleza, porra, que talento. Então, mais ou menos, né? Porque era meio que freak show na época. Essa que era a grande questão. Ah, né? é verdade. Não era uma dentro do- coisa, tipo, era um freak show. Tinha um pouco um tom de chacota. Total. Então, assim, eu acho que essa quebra... Eu concordo, assim, eu concordo que às vezes... Concordo. A gente... Não, mas é isso. Mas vamos é isso. A debater. gente, às vezes, vem muito com a nossa militância, não gosto nem dessa palavra, mas com a nossa ideia muito na porrada. E talvez, se a gente colocasse de uma maneira um pouco mais branda para tentar ensinar, ao invés de bater, poderia funcionar. Mas nem tudo funciona assim. Às vezes E nem todo precisa... mundo tá aberto também pra isso, não. Tem Mas gente é que que nem quer. o meu posicionamento nessa questão toda é o seguinte. Eu acho que você precisa ser aquilo que você é e aceita aquilo que você é pra você. Se todo mundo cuidasse do seu umbiguinho... Ai, isso claro. mais fácil. sim, é. mas... Eu acho que assim, Sim. é muito utópico você achar que as pessoas sempre vão te aceitar da maneira que você é, do jeito que você é. Sim. Tipo, porque, sim, não dá pra ser floquinho de neve. Você vai estar sujeito a ofensa, não sei o quê, não importa. Você precisa saber como lidar com isso. Obviamente é diferente lidar com uma ofensa do que lidar com uma facada. Claro. Mas a questão é essa. Assim, você tem o direito ao seu preconceito também. Não me entendam mal. Todo mundo tem direito a não gostar também de certas coisas. Mas se você não gosta, sabe o que você faz, cara? Vai embora. Vira a cara pro outro lado. Bota seu fone de ouvido. Continua conversando com seus amigos sobre as suas coisas que você não gosta, mas no seu grupinho fechado, sabe? Trate o outro com respeito e dignidade, pelo amor de Deus, cara. É É o só mínimo, isso que você né? precisa fazer. Você É não o precisa mínimo que se gostar. espera. Você só mantém o seu espaço e o espaço do outro. E, isso Nick, eu continuo aproveitando esse gancho de preconceito, eu queria te perguntar se você sentiu isso lá fora. Eu tô até te perguntando isso porque eu tenho uma amiga, a Silmara Volpe, que ela trabalha em Los Angeles. Ela conseguiu começar a trabalhar há pouco tempo como atriz. Ela fazia muita figuração, até ela conseguir começar a ter esse espaço. Para ela foi um pouco difícil porque ela não foi com um trabalho para lá. Eu também queria perguntar isso para você, se você acha que talvez tenha sido assim uma bolha que você conseguiu já furar por já ter ido com trabalho, ou se não. E se você sente esse preconceito por ser latino, especificamente, assim, em um país europeu? Eu não sei, porque o brasileiro, no geral, a gente tem uma série de estereótipos, né? Por exemplo, o povo espera que a gente chegue atrasado. Ponto. Jura? Foda. Ponto. Assim. Muitas vezes a gente chega. Mas, Às vezes a gente faz jus à nacionalidade. Eu ia fazer justa, mas eu te mas a gente, mal e mal, a gente, por causa dessa coisa do calor latino, a gente é muito bem visto. As pessoas gostam, né? Mas existe, às vezes, o preconceito, sim. Não senti muito na Alemanha, senti na Áustria. E a pessoa não era nem austríaca. Foram por outros imigrantes, sabe? Cara, é Você fala, muito... "Meu, Caramba. tipo, sandalinhas da humildade. Né? Nossa. Mas eu não sei, por exemplo, a gente é muito bem quisto lá, principalmente no ramo das artes, justamente porque a nossa formação, o nosso background é outro. A gente vai além da técnica e faz uma coisa mais passional. Né? Legal. E eu acho que isso é um grande determinante. Você pega, por exemplo, eu dei o exemplo do Bené, mas tem muitos outros atores que saíram daqui e acabaram fazendo papéis principais lá por causa desse diferencial. E nem todos têm esse perfil do latino. Muitas vezes, porque aqui é Brasil, você tem gente de tudo que é naipe, mas são sempre muito bem falados em termos de performance. Então, dentro do ramo das artes, a gente está maravilha. Eu acho que é uma Que questão bom até, saber. de comportamento nosso já, né? Independente da profissão, a gente tem essa coisa do calor, né? Do calor humano, do toque, o que vai muito pra arte, se você for pra fora. Então, né? mas Porque- às vezes, mas dentro do próprio ramo, assim, quando se trata da questão do business mesmo, às vezes rola uma coisa mal falada porque mal e mal o povo leva o famoso jeitinho brasileiro.
Não gosto. Tem que tomar Realmente, cuidado assim. com os estereótipos, né? Que a gente Porque isso foi uma coisa herdada, né? Isso é coisa é herança colonial, de país colonizado mesmo. Que é aquela coisa do tipo, poxa, a gente comeu o pão que o diabo amassou tanto tempo, que quando a gente ascende ao poder ou tem um mínimo, a gente tenta pegar o máximo que rola, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É. Paulo Freire. Cara, lindo. Continua, desculpa. Não, mas é bem essa. E eu acho que é isso, assim. A gente tem que ter essa coisa do... A educação precisa libertar mesmo. A gente precisa sair dessa do tipo, poxa, conseguimos um certo status, não vamos reproduzir. Vamos, né? Sejamos pessoas melhores. Isso. Tá vendo? Eu não sou vilão. Mas e aí, e daqui pra frente, que você começou o programa falando que estava um pouco frustrado, às vezes. Eu não sei se você começou o programa ou você falou aqui em off pra gente. A minha frustração vem de... Porque é o seguinte, eu não sei vocês como atores, atrizes também, se rola... Tem muitas coisas acontecendo aqui dentro, sabe? O tempo todo. Não dá pra ser uma pessoa normal e falar, vou ser ator. Você precisa ter Tem que ter uma Certo coragem. desequilíbrio também. Eu acho que a minha questão é essa, assim. É o que eu falei. Eu, na minha vida pessoal, sou muito reservado, mas eu tenho algo a expor. Eu preciso expor essas frustrações que no caso, fazer mocinho, às vezes, não sei se rola, tá ligado? Mas... Então, assim, principalmente depois do Covid, que rolou, um inverno na Alemanha, trancado dentro de casa, né? Você e as suas personalidades. E a grande questão que eu acho foda do nosso ramo, assim, é que parte do trabalho é lidar com rejeição. Não Opa, importa. se é. É aquilo que eu falei, se você não exceder expectativas, se você, por exemplo, fez tudo direitinho, o arroz com feijão ali maravilhoso, mas de repente você não é tão alto, você não é, sabe, tão forte. Mas daí é o que a gente volta naquela questão do perfil vir Assim, antes do talento, às e vezes. assim, Isso rejeição. é. E, cara, não tem nada que você possa fazer em relação à altura, né? Por exemplo. Então... Eu passei por algumas, assim, porque eles montam um elenco baseado, né? Ele precisa estar coordenado ali, alinhado. Então, eu fiz uma série de audições nos últimos tempos, não consegui, algumas boas, algumas ruins. E falei, bicho, quer saber? Eu preciso agora dar um tempo para desestressar, sabe? Então, é essa frustração que eu tô... Mesmo você tendo uma carreira de sucesso, né? Porque você tem, porra, olha quanto de musical que você já fez. Ou você não considera que você tem uma carreira bem sucedida? Cara, eu considero sim. A minha visão de sucesso não é um status, né? Principalmente porque, assim, status muda. Você fez um personagem X ali maravilhoso, no próximo elenco você tá ali, tipo, humildão, fazendo, tipo, coro. Lidar com isso Mas, pra mim, assim, se eu tiver um trabalho, tá maravilhoso. Eu acho que, assim, a questão do sucesso vai de acordo com estar fazendo aquilo que se gosta. Sim. Sim. Pra mim já é sucesso. Eu consigo ganhar minha vida sem precisar optar por fazer outras coisas, ter um plano B. E, poxa, eu tô morando com uma qualidade de vida boa, tipo, se tu consigo sair para jantar, uma eventual viagem. Então, isso para mim é sucesso. É mesmo. Né? Sim, nossa. Ainda mais na nossa área que é super difícil. Quem consegue viver da nossa profissão, mais na de vocês até, né? De atores e tal. Você estava falando sobre isso também, né, Dé? A gente estava conversando que você se considera um cara bem-sucedido, você tem um portfólio maravilhoso de filme, de teatro, principalmente de teatro, e que às vezes você se pega, né? E às vezes eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel.
Talvez se eu morasse na Alemanha, tendo o mesmo nível de trabalho, eu tivesse dinheiro para pagar o aluguel, para fazer uma viagem, para sair para jantar. Aí que está a diferença, eu acho, de um país que gosta de cultura e de um país que gosta de celebridades. Que a gente tá falando. Né? É. O Brasil não gosta de artista. Mas é isso, a questão de celebridade também, eu acho que é um modelo que a gente adotou. Porque isso é muito do padrão americano, né? Uhum, sim. De sim. você botar a pessoa num pedestal ali, numa coisa X. Cara, eu tive a oportunidade, sem querer, conhecer os X-Men, né, cara? O Magneto Demais. e o Professor Xavier, o Ian McKellen e o Patrick Conheceu Stewart. o Ian McKellen e o Patrick Stewart? Cara, sim. Como assim? Deixa eu encostar um Conta. pouquinho. Nossa. Foi. E ainda levei uma cantada do Ian McKellen. Tá vendo? Isso é sucesso pra mim, tá ligado? Você venceu na vida, mano. Exato. Mas conta como você foi. Como que foi isso? Cara, eu fui fazer a minha audição do Rei Leão em Londres. Peguei uns 10 dias lá, falei, não vou só fazer a audição, né? Vamos Por conhecer favor. essa Dá um rolê. primeira vez indo lá pra fora. Tava andando pelas ruas ali no Covent Garden, que é o centro onde você tem os teatros. Tinha uma ruazinha escura que no final tinha uma série de bares e tal. Eu falei, vou passar por essa rua ali. De repente, abre uma portinha, que era a saída de um teatro. Eu olho pro lado assim e falei, parece os X-Men. Socorro! Dou aquela segunda olhada assim, falei, meu Deus, né, cara? São eles. Exato, e eles saindo ali, obviamente, juntou um grupo para falar com eles. Eles atenderam todas as pessoas que foram falar com eles. Eu conversei com eles questão de minutos, assim, sabe? legal, Eles vieram falar. Incrível. E aí... Ele tomou um chavequinho. Como foi? Conta pra gente. Assim, eu acho que foi um chavequinho. Eu acho. Em determinado momento, do nada. Quando a gente sente, tem ali. né? Exato. Entender. Né? Não, eu tava falando com ele, poxa, que prazer conhecer ele, conversando, né, fazendo um fanboy ali básico. E aí ele virou pra mim em determinado momento e falou, meu jovem, mas... Pegou minha mão assim, o senhor é ator? Aí, bicho, ator é você. Qual é, né? Querido. Até hoje eu não sei se eu exalo questões artísticas ou se de fato era uma cantada não, mas assim, qualquer um dos dois pra mim tá bom. Se ele me reconheceu como ator, pá! Se ele me deu uma cantadinha básica, pá! Sabe? Tipo, isso assim, e depois de conversar com esse pessoal, eles saíram andando, normalmente pela rua ali, pegam metrô, sabe? Então, cara, muitas pessoas... o pessoal que fez aquele seriado Dark também. Nossa, para, amo. Cara, volta e meia se encontra com eles em qualquer Não. bar, assim. Agora veio a funk. Porque Dark, pra mim, é uma das melhores séries. Eu acho que, pra mim, Maravilhoso. uma das top 5, ali, se não a melhor. É que eu não quero dar spoiler, mas pra mim o que vem. Eu falei de Melhores Dark, vinha fã, eu sou muito fã de Dark. Acho que é a última temporada, mas eu tietaria os caras do Dark. Eu não sou de tietar, mas eles. Mas lá eles não tietam, então. É porque, diferente, justamente porque existe essa questão das pessoas agirem mais naturalmente, a própria aproximação já é mais normal. Você falou, licença, prazer, Sim. sou seu fã, e eles param pra conversar com você. Agora, não rola aquela coisa de você, tipo, dar aquela surtada, assim. Meu Tirar foto. Né? Não, eu não faria isso, tá, gente? Tá? Quem tá assistindo não faria isso. Eu ia falar. Nossa, eu tive que me controlar. Que tá ligado de novo à história de do culto de da celebridade, de celebridade. artista, né? A pessoa sabe reconhecer um artista e enxergá-lo como uma pessoa. Nossa, sim. Não, é bom ser reconhecido. Claro. Não, mas Deve ser maravilhoso. Pelo que você é reconhecido? Essa que é a nossa grande Bom, questão, assim. Dá uma massageadinha, assim, Claro. não é? Você Sim. falar, Se alguém chega e "Estou falar, fazendo direito. isso, eu vi o seu trabalho, muito legal. Nossa, para pra Exato. conversar na hora. Sim. Na hora.
Agora você fala assim, nossa, você tava lindo. Daí eu falo, mano. Mas assim, então, e a invasão do seu espaço ali, você tá almoçando, né? Por exemplo, eu nunca chego em alguém que, se eu vejo alguém assim num restaurante, eu nunca vou chegar. Não é Não, desse. tá almoçando, tá com a família, para. Exato. Cara, eu lembro que eu tenho A não ser que uma seja o amiga Dave da faculdade que o tio... que o quê? Existem as exceções, né? Quem? A não ser que seja o Dave Grohl. As pessoas que eu faria Ah, isso já David morreram, então. O meu, eu acho que era David bom, Bowie eu faria isso. Michael Jackson. Bom, Michael Jackson nem saía, né? Pra mim. Então, mas o caso, eu tenho uma amiga que ela é sobrinha de um puta apresentador brasileiro, assim, um dos mais famosos, e ele foi na nossa formatura da faculdade. Acho que você sabe, né? Ou Você não sabe? não vai falar quem é, agora todo mundo quer saber, não pode? Não, mas é que eu não quero ficar falando. Não sei. Eu tava lá, Foi mas da não vi nenhum apresentador, Fiquei não. curiosa agora. Não, e bom, ele é tio da minha amiga. E daí ele, tava jantando ali com a gente. E veio uma pessoa, oi, posso tirar foto e tal? E ele super sem graça, ele... Deixa eu terminar de comer. Mas não sei, assim, uma questão voltando à questão do sucesso, por exemplo. Agora eu tô tentando, depois de anos, terminar um álbum de próprias, né? Que Um álbum demais. Eu gostaria que esse álbum tivesse o seu sucesso, né? Atingisse a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas aí é isso, eu gostaria de ser reconhecido pelo trabalho. Tipo, nossa, cara, que música legal, ou fez uma diferença pra mim escutar essa música em determinado momento. Tipo você com Dave Grohl, né? Tipo, Exato, o cara é porque foda, eu né? acho que esse cara é um gênio. Maravilhoso. Não só ele como Eu acho ele músico, baterista, musicista. ator, cantor, tipo, ele é Mas, muito foda. Cara, pra mim são os processos criativos dele, eu acho fantástico esse cara. Ele, por exemplo, uma vez viu que tinha uma... Ele gosta muito de tocar na França porque o pessoal lá pula as músicas. Antes de ir a um show que ele tinha pra fazer na França, assim, acho que ele antes de entrar no palco, assim, algumas horas antes, ele teve uma ideia de escrever uma música pra fazer o povo pular. Que irado. Ele começou a pular no camarim, pegou o ritmo do pulo, assim, né? E escreveu uma música nesse tempo que era pra galera pular e tocou naquela mesma noite. Caramba, assim, né? tipo, Gênio, né? sucesso. É 1 em 1 milhão Falei, também, mano, né? eu demoraria um milênio pra pensar nessa. Mas é admirar o artista, né? Tipo, todo esse processo que ele tem, assim. Isso é mas- muito legal. Mas se você pensar, as redes sociais, ela trouxe uma democratização do sucesso também. Porque gente imbecil hoje em dia também é reconhecida por fazer nada. Então, você pensar... Porque antes... Não, gente, estou sendo irônica. Mas a questão é que antes é o que a gente estava falando, né? A arte vinha antes da pessoa, né? Por que você é famoso? Né? Você... pelo menos eu cresci assim, era uma cantora famosa, era um artista famoso, ele era um escritor, um humorista. Hoje não, hoje a gente tem os famosos. Mas faz o quê? Mas você faz o quê? Famoso quem? O famoso Post na quem? internet. Gostava muito dessa questão. Quando o Pânico entrevistava as pessoas e fazia lá, botava, tipo, fulano de tal, arroz de festa. Achava fantástico, cara. Tipo isso, né? É a E a sandália da subcelebridade. humildade também, tinha. Então, e antes isso ficava naquele ponto de quase deboche, né? Da subcelebridade. Hoje não. Hoje, de fato, os caras faturam milhões. Isso é uma coisa que está afetando a área também. Por exemplo, você tem muitas pessoas que são escaladas para papéis principais que não necessariamente têm o talento ou o background para tal, E mas nem é porque perfil, eles às têm vezes, né? Tem seguidor. N seguidores. É isso. Gente. Não precisa ter perfil Viramos nenhum, isso. tipo, Não, viramos isso. Isso está consolidado e não vai embora tão cedo. Eu não tenho saco para lidar com rede social. Eu abri meu Instagram em 2019 porque uma amiga minha forçou a barra. Ela falou, você precisa pro negócio hoje em dia. É o que dizem também pra mim, mas eu não fiz... Não sei se eu fiz negócio no Instagram até hoje. Você acabou de virar meu herói pessoal. E eu tava falando pra Teodora, até o final do ano pretendo fechar a conta. Não ter mais mídia social. Já não tenho Facebook. Tem um monte de plataforma de elenco. Cada hora vai. Tem um monte de plataforma Meu de Facebook elenco. é para falar com a família. Se você quer me contratar, você me acha. Você der um Google, você me acha em 10 segundos. Sim. Eu não preciso ter um Tem Instagram. agência, você tem... Meu, Entende? Tem vários. Me sigam mesmo assim, @André Henrique. Vai que vem alguma compensação ali financeira, né? Porque até então são quase 12 A anos. gente aceita patrocínio também. Permutinha. São quase 12 anos postando fotos para os amigos, dizerem a que gente, tá como ótimo. apresentadora, Então- fica num- Nossa, é num pra lugar mais gente difícil. é muito Porque, por exemplo, o meu contrato com a empresa que eu trabalho hoje, fazendo live, o contrato já tem
os cortes que eu preciso colocar na Colocar, minha não, rede. tá Tipo, tudo então, assim, certo. não existe a possibilidade de eu não ter a rede social e trabalhar com Certo, ela, sabe? certo. Então, assim, e eu, sinceramente, assim, eu falo sobre cinema na minha rede, que é uma coisa que eu gosto, mas virar escrava da rede nesse sentido de, nossa, eu preciso fazer post, eu preciso fazer isso. É uma Odeio. coisa que eu também tento e contra, assim, sabe? Pois E a gente bateu isso Compartilhe mais no. nele do que É. ficou aparecendo na rede. E a gente no teatro, de certa forma, até um tempinho atrás, até pouco tempo atrás, estávamos blindados em relação a isso. É verdade. Esse povo não pisava no palco. Esse povo ia pra TV, porque Porque a exposição a você TV, tem um E vamos nem dizer que cinema, você é um tem, pouco era mais TV. fácil. Então vai. você tem um nicho que vai ao teatro. Né? Exatamente. Exato. Você segurar um textão ali, um texto clássico, ou segurar um musical clássico, entendeu? Ficar ali 1h30, 2 horas Pois dando é. sangue. Gente, Não é Não é pra assim, qualquer um, não. entendeu? Eu tenho 3 milhões de seguidores, vou ali fazer uma peça, vou ali ser a protagonista do Wicked. Não é assim, entende? Então, mas agora tá começando a respingar no teatro, assim. Então esse povo tá chegando, né? O que tá rolando, assim, anuncia-se a peça com essa youtuber famosa, Cara, que triste. ela fica 3, 4 semanas na peça. Ela sai, porque obviamente ruim. ela precisa. Não, porque obviamente ela tem outra coisa que é Ai, muito achei mais que era muito atrativa. ruim. Muito mais atrativa do que ficar fazendo teatrinho, que não dá dinheiro, entendeu? E aí sim entra uma atriz de verdade no lugar, Sim. entende? Mas aí para conseguir o dinheiro, o patrocínio, Sim. precisa anunciar essa famosa primeiro. Então, essa é uma chateação, porque até então o teatro era um terreno que estava intocado por essa gente. Essa gente. Tava, mas agora já não tá mais. Então a gente tá aí perdendo espaço até no teatro, sabe? Que é uma profissão milenar, né? Que é uma arte milenar. André, assim. mas até o documentário que eu estava conversando com vocês, que eu estou correndo aí atrás de incentivo, que também está contemplado pelo PROAC, quando eu fui apresentar para uma das empresas, eles perguntaram assim, mas vai ter uma entrevistadora? Eu falei, a ideia é que eu entreviste, mas eu ainda não sei se eu vou aparecer. Talvez eu fique só no background e dê só voz para essas mulheres falarem. Claro. Ela, mas você não pensa em colocar talvez uma apresentadora famosa? Olha só, para você ver. Tem Chegou isso. no documentário, cara, que eu quero Cara. dar voz pra mulher, eu não tô nem pensando em eu aparecer, sabe? Tipo, Exatamente. não, mas põe uma cara famosa aí, porque aí você vai vender mais rápido, vai ter mais patrocínio. Fala, Assim, penso. Já pensei em É vender isso. miçanga na praia. Já pensei em... É difícil, gente, é bem difícil. Tá chegando, acho que em todos os lugares. Em tudo, Mas é chega que é em isso. tudo. Eu tava falando com a Tel outro dia, era justamente isso, né? Que assim, a escola não te prepara pra vida, né, cara? A escola te prepara pro vestibular. Mas eu mesmo tendo feito a formação em música, eu acho que na época rolava uma defasagem nessa questão de... Hoje em dia você não basta você ser ótimo naquilo que você faz, no seu ofício. Você precisa saber de marketing pessoal, você precisa saber de redes sociais, você precisa saber de tudo isso quanto artista, você precisa saber se promover, você precisa saber se gerenciar, você precisa saber finanças, cara, o básico. Porque nem sempre a gente ganha bem, mas a gente precisa saber o que fazer com aquilo que ganha. Exatamente. E vida de música é osso por isso. Às vezes você gasta numa guitarra, você tem uma guitarra de 10 mil, um amplificador de 15 pau, o equipamento que vale 30. Mas você dirige um Unozinho ali e vai numa gig que te paga R$500, sabe? Então, assim, vida de artista você precisa saber também gerenciar aquilo que você Isso. ganha. Isso. E é justamente isso. A geração que está vindo, eles já nasceram com a internet ali na frente deles. Mas a gente que tá nessa geração, tô no meio, cara, eu ainda peno para fazer isso. Eu não tenho saco. Eu falei, eu acho que se eu ganhasse milhões, a primeira coisa que eu ia fazer é fechar meu Instagram. Assim. Eu sei que parece que não, porque eu trabalho com isso, trabalho com a minha imagem, uso bastante o meu Instagram por conta disso. Eu acho que eu nem sei se eu deveria ter falado. Não, mas é porque. Não, a gente Mas tá é que falando isso porque a gente tem consciência que é uma fonte. Que chato. Que é uma fonte de ansiedade. É. É uma fonte. Suga a sua energia, entende? Suga a tem sua que tá força ali, vital estar ali. Responder estranho,
postar coisa toda hora, senão o algoritmo já não entrega você. E aí, quando que eu vou conseguir os 20k de seguidores para alguém me notar lá e As relações, as me ligar para comparações, fazer uma todo mundo publi? puxado. Entende? E aí, então, para mim, nunca ganhei dinheiro Eu com esse acho que essa negócio. exposição é perigosa também, de certa forma, assim. Você pega essa galera que, de fato, já tem um status social dentro das redes sociais, eles não podem pisar fora da curva, bicho. Exatamente. Ah, A galera cai matando. Claro. mas daí a gente entra na outra pauta, que é cultura do cancelamento, e de lugar de fala e de discussão, até que ponto vai, o cuidado que a gente tem que tomar. A gente estava falando isso também, nós, como apresentadoras que trabalhamos para outras empresas, o quanto a gente se poda, às vezes, também nas nossas redes sociais por conta de algum contrato, de algum trabalho. Isso. Entendeu? Eu, por exemplo, eu amo política, eu amo falar sobre política, se deixar, eu vou para um lado que eu sei que eu não posso ir. Porque isso pode me prejudicar profissionalmente em termos financeiros, assim, entendeu? Que não vão querer Exato. associar O próprio posicionamento já é... o próprio posicionamento. né, Exatamente. Então, determinante. e é horrível você ter que se manter isenta, às vezes, assim. Eu sinto... Aí a gente posta nos melhores amigos. a gente dá aquela... Quem sabe, Ou né? liga até, deixa eu falar pra você, tô muito triste. E isso é um Pois é. problema também, porque você tem direito à sua opinião, Sim, sabe? E que isso, assim, não deveria afetar o seu trabalho, que é, de fato, a sua performance, sabe? Mas você fica malquisto. As pessoas deixam de assistir por causa do seu posicionamento. Isso. Ou de te ouvir por causa do seu posicionamento. Isso não acontece com o torneiro mecânico, por exemplo. Não. Era isso que eu ia falar. O O torneiro mecânico pode ser de esquerda, de centro, de direita, a pessoa vai continuar Vai cliente continuar dele. sendo- Mas acho que E já precisa vai dos- precisar começar a fazer post também no Instagram. Exatamente. Vem aqui aprender comigo no vídeo de hoje. Ué, mas o meu amigo, o Gabi, outro dia, É isso. eles Ai, socorro. foram consertar a máquina de lavar dele e o cara tava filmando. Ele falou, cara, minha máquina de lavar tá no Instagram, assim, tipo, real, assim, ele fez tutorial. É porque eu nunca vi esse tipo Tô de falando conteúdo sério. real. Sério, ele até mandou pra gente no grupo. Ele falou assim, gente, ó, minha máquina tá influencer. Pra E você o cara ficou... Essa máquina deve ter mais seguidores do que... ver. Eu, certamente. Certamente. Certamente tem. Gente, sinto informar-nos Temos que que ir nosso embora. tempo Ai, acabou. gente, passa muito rápido. Esses Passa papos, muito fazer 2 horas de rápido. podcast agora. Eu falei, gente, que eu quero muito ver nossos primeiros programas como serão. Você que tá assistindo, comenta, fala, quero mais, quero menos, vocês falam demais, eu quero ouvir, mas bora, porque a gente tá testando tudo por aqui. De qualquer maneira, agradeço você que assistiu, agradeço demais o Nick, que veio diretamente da Alemanha só pra falar com a gente. A gente Furando importou. bolhas até Furando em bolhas países, né? internacionais. Chegando internacionalmente. Né? E como sempre, nossas A considerações gente vai ter que pôr legenda em finais. alemão, então. Né? Será que vai? Eu acho. Poxa, pior que eu comentei desse podcast com os amigos meus, eles querem ver. Ai, vocês puderem fazer internacional. Edição legendada. Internacional. Fala em alemão aí, alguma coisa. Ich bin müde. Ich Ele wollte tá nicht cansado. Deutsch sprechen. Ele... Jetzt. Eu tava traduzindo. Você tá cansado? O que mais? Tô cansado, eu falei, não, eu prefiro não falar alemão no momento. Você fala alemão, né? Ein kleiner bisschen, ja. Ai, gente, um pouquinho sim. Eu estudei alemão 6 meses. Eu não entendi absolutamente nada. São muito chiques. Estudei alemão 6 meses. Mas é isso, muito obrigada, Nick. Obrigada, Nick. Foi um prazer obrigado receber a vocês. você, de Pô, verdade. fiquei feliz. Vielen Dank, mein Freund. Gerne. E é isso, gente. Até a próxima. Grandes beijos. Até mais.